Aí mais, as igrejas que eu tenho pastoreado nos últimos tempos, nós temos adotado um método de levantamento de ofertas muito simples, mas que tem dado certo. Nós separamos o mês de fevereiro e março para missões mundiais e decidimos que durante esses 2 meses todas as ofertas que caíram soltas no gasofilácio vão para missões. Os dívidos, os envelopes, ficam para a igreja. E assim nós fazemos, e nossa congregação tem tido realmente, proporcionalmente, em relação ao número de membros, uma oferta muito boa. Cremos, pelo menos a irmã Maria tem ficado contente, que é a nossa tesoureira, porque temos sempre levantado, sem muito alarde, simplesmente separando 2 meses para missões mundiais, fevereiro e março, 2 meses para missões estaduais, maio e junho, e 2 meses para missões nacionais, agosto e setembro. Só assim. E claro que temos a promotora de missões, a irmã Adriana, que dá também essa palestra que a gente deu hoje, que está trazendo informações, mas tem sido muito suave. Então, todos os domingos nós fazemos. Mas a palavra missões, aliás, muitas palavras que nós usamos hoje são palavras extra-bíblicas, né? Não encontramos na Bíblia, né? As que nós adotamos, e são palavras que nos empolgam, especialmente quando a gente é jovem. Eu realmente me empolgava quando eu era crente novo, com Jesus de idade, e era uma coisa assim muito nova, uma coisa assim cativante, né? De revista, todas as revistas, escola musical, universitária, a gente comia assim, né? Aquela vontade de. Claro, e hoje a gente continua, mas mais devagar, né? Mais devagar. Vamos orar primeiro. Deus, nosso Pai, louvado seja o teu santo nome. Nós pedimos que o teu Espírito Santo fale ao nosso coração nesta noite, Senhor. Pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. E eu fiquei até meio assustado depois que eu me lembrei aqui da questão de missões, mas quando a Vivi estava falando e falou justamente sobre esses missionários que trabalham dentro de um grupo, que o trabalho missionário fica quieto, né? Mas seria isso. Então eu pensei nos termos primeiro que a Bíblia diz. Na Bíblia, de acordo com o evangelista, eu vou ficar em Pedro, vou voltar para Pedro, no final de Pedro, que nós estamos lendo Pedro vai saber aí. Mas quando nós vamos para Mateus, por exemplo, no final de Mateus, lá nós vemos qual é a terminologia usada por Jesus, pelo menos que Mateus registrou. Mateus disse que Jesus disse o seguinte, lá no capítulo 28 de Mateus, nos versos 19 e 20, nós lemos o seguinte: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas alguns dizem também que essa questão, alguma coisa aqui não está bem, porque não é batizar as nações. Outra tradução diz: e, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os, e não batizando as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então, isso seria missões, mas a ênfase também, segundo os estudiosos do grego, no estado, na questão do id, né?
mas está no ensinar, não é o ir. Enquanto vocês estão indo, né? Então tira essa coisa do ir. O ir, porque esse é o problema, às vezes, missionário. Não sei se eu já contei aqui, quando eu fui, era seminarista ainda, eu fui pregar numa igreja no interior de São Paulo, nosso estado, e fiquei hospedado naquela noite. Quase todo mundo morava na roça, naquela igreja, mas tinha um casal que morava na cidade. E eu fiquei hospedado na casa daquele casal. E aí o dono da casa falou comigo assim: minha filha também quer ser missionária. Eu falei: ela quer ser missionária? E aqui na igreja, o que ela faz? Não, aqui na igreja ela não faz nada não, ela não vai trabalhar na igreja não, ela quer ser missionária. Eu falei: e onde está a sua filha? Hoje ela foi para Birigui, aquele Tunique de novo, vão cantar lá em Birigui. Tá bom, ela quer ser missionária, né? Domingo à noite, foi ver Tunique de novo, né? Então essa coisa assim, do que está longe, né? A empolgação do que está longe, né? E às vezes esquecemos do que está perto, né? Do que está perto. Então é muito empolgante realmente pensar no que está longe. Mas às vezes esquecemos do que está perto. Por quê? Estou falando isso por causa da ênfase aqui do verbo que não seria ide. Mas enquanto vocês estão indo, fazer discípulos na escola, no trabalho, na rua, na vizinhança. É claro que tem um lugar de missões, nós aprendemos desde que eu entrei de novo que nós podemos fazer missões em 3 maneiras, né? Orando, contribuindo e indo, né? Mas nós estamos orando, estamos contribuindo, mas às vezes não estamos indo, porque nós pensamos que o ir é só longe. Não, o ir pode ir no vizinho, ao lado, não é? Pode ir no coleguinha que estuda com a gente, que trabalha com a gente, né? Aí tem aquela história daquele jovem que foi indo para o exército, e quando ele passou um ano no exército, chegou, aí o pessoal da igreja perguntou para ele: e aí, como é que foi lá? Ele disse que o exército é uma gozação danada, quando os crentes, o jovem crente lá sofre muito, porque eles gozam, os donos dos crentes. Ele disse: graças a Deus comigo não aconteceu nada, porque ninguém ficou sabendo que eu era crente lá. Graças a Deus, ninguém ficou sabendo, né? Lá longe, aqui ninguém ficou sabendo. Então essa terminologia, fazer discípulo, mas aqui vai ensinar. Ensinar. Já Lucas registrou, vamos chamar, que Marcos diz, e por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Marcos diz que Jesus falou foi isso. E ele para todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Agora, o importante dessa questão das missões de evangelizar, porque é a última coisa. Nós encontramos no fim dos evangelhos, e aqui é uma última palavra. E a palavra que eu mais gosto, e que gosto muito, é que está em Atos 1:8. Porque em Atos 1:8, Lucas, que escreveu o Evangelho de Lucas e Atos, ele diz que Jesus disse assim: seus discípulos queriam saber quando era que Jesus ia instaurar o reino, estabelecer o reino de Israel. E Jesus disse: não vos compete, né? Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então aqui já vai falar testemunha. Testemunha não tanto no sentido do que falar de Jesus, falar é fácil, mas testemunha no sentido de ser um exemplo, um seguidor de Jesus, quer dizer um discípulo de Jesus. E justamente eu estou fazendo esse preâmbulo aqui, para não fugir de missões,
e também ficar dentro daquilo que me sugeriu a irmã quando falou, que não é fácil, porque hoje tem um livrinho do pastor lá do Rio de Janeiro, eu gosto muito dele, que é o pastor Israel Belo Azevedo. Gente cansada de igreja, ou crente cansado de igreja. Tem muita gente que não suporta a igreja, né? Acha a igreja uma coisa chata. E às vezes tem razão realmente, porque há uma parte na igreja que é justamente aqui que nós vamos chegar ao final da carta de Pedro, para nós concluirmos aqui, que isso faz parte de missões. E nós até pensamos muitas vezes, e eu já tive essa ideia durante muito tempo, que os evangelistas ficavam famosos em cima disso, fazer aquela apelo para levantar a mão, e aí tantas almas se converteram. E aliás, eu nem gosto muito disso, desse povo que vem na igreja da gente, que faz apelo, quando o povo levantar a mão, e depois, no fim, fala que o culpado é o pastor da igreja, o povo da igreja que não cuidou, né? E fazer a gente levantar a mão é fácil, mas cuidar, fazer discípulo é difícil, né? Tem uns que faz um apelo tão água com açúcar, todo mundo levanta a mão. Aí faz uma fichinha e diz que tantas pessoas aceitaram Jesus. Um apelo mal feito. Mas aqui Pedro, depois dele realmente mostrar o que é ser testemunha, ele começa tratando das relações de patrão e empregado, marido e mulher, jovens e adultos, presbíteros na igreja, tudo mais. Ele chega aqui no final, capítulo 5, verso 6, ele diz: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo nos exalte. Então isso aqui está ligado lá com Mateus, ensinando-nos a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E uma coisa que Jesus tem mandado é ser humilde, não é? Ele diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. A arrogância tira a paz da alma, né? Jesus diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. E Pedro diz aqui: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Então, humilhar é uma luta interna, uma luta que travamos dentro de nós. É a luta da carne contra o espírito, que Paulo falou também. O espírito quer ser humilde, mas a carne quer se exaltar, não é? A carne quer se exaltar, a carne quer brigar. E como é que nós vamos ser cristãos? Eu li essa ocasião no livro, o pregador falou, só vou citar um exemplo, não é para as irmãs ficarem aborrecidas comigo, porque a gente cita exemplo que coloca mulheres e irmãs não gostam. Mas eu dizia assim a história, que um pastor foi visitar um casal onde a mulher era crente e o marido não era crente. Quando a mulher foi fazer o café lá na cozinha, que foi costume, o pastor ficou conversando com o marido que ia ali que não era crente. Ele sabe que tentou evangelizar o homem e tal, porque você não vai para a igreja, porque você não vai junto com a sua esposa também, é bom. O homem falou assim: pastor, se a sua igreja vai fazer de mim uma pessoa tão nervosa, tão irritada como minha mulher, eu quero a distância dela da sua igreja. Eu quero a distância da sua igreja. Não é? Porque é isso. Às vezes nós somos crentes arrogantes, apontando o dedo de todo mundo. Nós não temos humildade, o povo de fora quer ver humildade. Não é? Nas relações com o colega de trabalho, se eu sou um grosso, um estúpido com o meu colega de trabalho, como é que eu vou dizer que a minha igreja é uma bênção? Ah, que bênção, né, Roberto? Você é um estúpido, um grosso. Bênção da igreja, nada, né? Eu não tenho humildade a respeito do meu colega de escola, do meu vizinho.
e depois chega na série de conferências, vem convidar. Não vai. Se a gente quiser ter o direito de convidar um vizinho para vir a um culto da igreja, tem que conquistar esse direito com amor, com humildade, com serviço. Não é? Com serviço, com dedicação. Não vai pensar porque estou conferencista, tem um pregador de fora. Aliás, nós temos isso de achar que o vizinho vai se empolgar com o pregador de fora. Mas que pregador de fora? O pastor da igreja é pregador de fora para ele, porque ele nunca viu o pastor da igreja. E nós achamos que o vizinho veio porque é o pregador de fora. O pregador de fora empolga nós, que somos membros da igreja, que estamos já enjoados de ver o pastor todo domingo, né? Mas nós podemos convidar o nosso vizinho para ouvir o nosso pastor. Porque o nosso pastor é novidade para o nosso vizinho. O pregador de fora é novidade para nós. Mas para o nosso vizinho, o nosso pastor, o pastor da igreja, que é novidade. Certo? Essa é uma coisa realmente, porque batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os, esse é que é o ponto, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Aí Pedro vem aqui no verso 7 e diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Às vezes nós somos crentes, somos membros da igreja, mas nós não aprendemos ainda a lançar sobre o Senhor a nossa ansiedade. E a ansiedade vem, acaba uma, vem outra. Não é? Eu agora estou olhando todo dia, porque eu fiz uma ansiedade que tem a prestação de conta na justiça eleitoral. Agora você tem que prestar conta. Põe gasolina no carro, tem que prestar conta. Você põe dinheiro do seu bolso na conta, o seu candidato é outra pessoa. Adriano é uma pessoa física, o candidato é uma pessoa jurídica, é uma empresa. Quando Adriano não pode pôr a gasolina no bolso dele. Ele tem que passar o dinheiro dele para aquela empresa que chama Adriano, eleições, tal. Tudo isso causa ansiedade. Tem um TCC que tem que apresentar conclusão de curso, outra ansiedade. Tem um médico que tem que ir, outra ansiedade. É isso que são as ansiedades. Tudo isso causa ansiedade, pode nos causar ansiedade. E Pedro está dizendo, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. E às vezes nós esquecemos, ficamos descabelados, arrancando os cabelos, ou ficamos reclamando desse e daquele, como se o outro fosse culpado. Mas Pedro disse, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, missões, fica nisso também, ensinar. Aliás, a igreja que nós temos visto, não digo aqui a nossa, mas o padrão dominante do Brasil é um padrão que quer criar dependência. Trazer o povo para o pastor orar, o homem de fé, o poderoso da oração. E tem gente fazendo excursões ali. Nós criticávamos os católicos porque iam para a Aparecida do Norte. O povo crente é igual, fazendo romarias em certos lugares para pegar a oração do pastor famoso, do vídeo, do quê? Quer dizer, trazer, ao invés de pregar a liberdade, Jesus ensinou, prega a dependência de um pastor. Jesus não disse, quando você tiver um problema, vai procurar o pastor. Ele disse, entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com teu pai. Foi isso que ele ensinou. É isso que nós temos que aprender. Lançando sobre eles hoje. Entra no teu quarto, não tem mais agora, não existe mais aquele lugar fechado, santo, onde só o sacerdote entrava para interceder pelo povo, não. É a liberdade que nós temos de entrar no santo dos santos. Continuando aqui nessa questão da aprendizagem,
No verso 8, Pedro diz: sede sóbrios. Sede sóbrios. Tá? Sede sóbrios. Vigiai. Porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Às vezes nós não cremos nisso, mas é a palavra de Deus. O diabo está em derredor, procurando nos enlaçar. Se não fosse assim, Jesus não teria ensinado o Pai Nosso. Aliás, nós expressamos muito o Pai Nosso, a oração do Pai Nosso, porque nós dizemos que não é para ser repetida, porque não é reza. É como se não pudesse repetir a Bíblia. Nós repetimos todos os outros versículos da Bíblia, decoramos, repetimos, mas o Pai Nosso nós não, só porque nós somos assim, católicos, os católicos repetem, nós achamos que não devemos repetir. Mas eu repito na praça todo dia, na praça todos os dias, 8 horas da manhã. E o que mais me chama atenção é aquela parte que, primeiro, aquela que nos perdoa as nossas vidas, assim como nós perdoamos. Porque dá um negócio muito forte, né? Eu pedi a Deus para perdoar as minhas vidas, assim como eu perdoo os outros, quase quer dizer, Deus me perdoe. Não perdoa os meus pecados, né? Porque para nós não é fácil perdoar. Mas está escrito que Jesus não amarrou nessa palavra. Perdoa as nossas. Agora, os católicos estão dizendo que falando ofensa, fica mais claro ainda. Senhor, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Jesus nos amarrou aí. Ou nós somos sinceros ou somos hipócritas. Nós queremos perdão ou não queremos? Então temos que perdoar. Não é fácil. Ser humilde não é fácil, perdoar não é fácil, lançar sobre ele toda a ansiedade não é fácil. E a outra palavra que está no Pai Nosso é essa: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Se a tentação não tiver saído, né? E eu vou concluir com um pedacinho de vídeo que eu vi essa semana na internet, um pregador que eu não tinha visto ainda, chama Cláudio Duarte, você já viu? Cláudio Duarte, né? Mas eu publicaram um pedacinho só, eu fui pesquisar, está cheio de vídeo dele, todo lugar que faz conferência para casar, aqui. Mas o pedacinho do vídeo que ele apresenta lá, que apresenta uma palavra, está falando de Jonas, escondido no fundo do navio. Porque o navio estava em grande dificuldade. Aí o pregador pergunta assim: e qual foi o pecado por que cometeu o comandante do navio para que estivesse acontecendo aquilo tudo no navio? Aí ele responde assim: o pecado do comandante do navio foi ter vendido uma passagem para Jonas. E nós pensamos que é tudo, né? Porque até nós estamos no comércio, todo que vem comprar, que bênção, é bênção, é bênção, é bênção. Daquele comandante do navio, se eu tivesse um passageiro a menos, aí seria bênção para ele, né? Mas vendeu a passagem para um sujeito chamado Jonas. Estava fugindo de Deus, não é? E aquele problema todo no navio. E eles ali olham, clama e vai, descobre que Jonas é o culpado. E o pregador diz assim: mas rapaz, tanto navio aí, se eu comprar passagem logo no meu navio. Mas ele procura aplicar no sentido que nós devemos ser vigilantes. Ele vai para o ministério, e o ministério vai para o namoro, vai para toda coisa. E nós somos muito eruditos.
para problema. Ele citou igrejas, por exemplo, chega um jovem, canta uma voz bonita, oh, que beleza, chegou um rapaz do grupo de louvor, está voltando aqui, acabou com você no grupo de louvor. Nem sabia o caráter da pessoa, ou o pregador do ministério, ou a moça quando vai escolher o namorado, o rapaz que é bonitão. Nem sabia nada. Não deixe entrar na sua vida a tentação da errada. Já falei com o Gil, de manhã, pregando. Pode falar assim, Gil. Muito mais agora, Gil, você comprou o carro de novo. Cuidado! Vigia! Vigia! Às vezes, porque a gente não quer ser rigoroso, examinar bem antes da entrada, né? É aquela que chega lá e diz, eu vou ajudar você, ele quer ajudar não, quer conhecer a sua casa, seus pratos, que bênção. Mas cuidado, né? Cuidado! Vigiar e orar. Não deixe de entrar na sua vida, no seu ministério, no seu negócio, que você não conhece. E ele diz assim, às vezes o cara que vai derrubar você, não vai ficar mais, não. Está aí a vida, vai ficar escondidinho lá no fundo da vida. Ele está vendo, né? Ele está vendo. Como ele falou isso? Mas isso essa aqui, eu disse quando essa palavra de vez, sede sóbrio, vigiar, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E hoje, a teologia que nós temos aí, chamada teologia da prosperidade, é uma porta aberta para isso. Alguém até já disse, Satanás está satisfeito, agora não precisa mais trabalhar, aquilo que era trabalho dele, espetáculo de vista dos crentes, os pastores estão fazendo, ele está descansado. Prosperidade, né? Antes era Satanás que tentava pegar dinheiro, vender alma, com dinheiro, não sou pastor, estou pregando, ensinando isso, né? Crente abençoado é crente rico. E muitos estão achando que isso é verdade, está caindo na armadilha. Deus nos abençoe. Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por esta noite. Entregamos nas tuas mãos estas palavras que falamos aqui, Senhor, que veio de ti e fique no coração dos irmãos. Que foi palavra humana, tira, vaga, meu Deus, e só a tua palavra é a verdade. Só o teu Espírito que fala a verdade. Só o teu Espírito que pode nos consolar, nos confortar e nos exortar, Senhor Deus. Fala, Senhor, ao nosso coração do teu povo, que nenhuma palavra humana possa perturbar a paz do teu povo, mas que só a consolação do teu Espírito Santo, teu grande amor, permaneça no coração dos teus servos e das tuas servas. Nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, Jesus. Muito bom.